Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse trabalho que estamos começando a partir de hoje com uma série de vídeos que nós vamos estar disponibilizando a pedido de muitas pessoas que estão acompanhando as lives, né? Toda quarta-feira às 19h30 lá no Instagram. O problema é que no Instagram nós não temos como manter esses vídeos, então inauguramos esse trabalho por aqui a fim de deixarmos disponíveis todos esses conteúdos, e é uma forma muito carinhosa, muito amiga, muito fraterna de atender o pedido de muitas pessoas que estão sendo beneficiadas com estas lives. Se você não vem acompanhando e está chegando aqui agora, por causa da pandemia que trouxe o isolamento social, um meio que eu tive de contribuir fazendo bem às pessoas foi fazendo reflexões, uma série de reflexões a partir desse meu livro, Do Cavalo Marinho ao Beija-Flor, que nessa quarta edição recebeu o nome da Síndrome do Cavalo Marinho, a Metáfora do Beija-Flor. Para quem não conhece a história, o contexto do texto, eu tive uma experiência de depressão, de pânico, precisei passar por médicos, de remédios, terapias, isso em torno dos anos de 2008, 2009 e 2010. Um arco aí de 2 anos de profundos sofrimentos em que eu precisei mesmo de ajuda. No pós-terapia, no período que se sucedeu, eu passei num concurso público, eu comecei a fazer trabalhos novos, sempre na linha de ajudar as pessoas, e foi crescendo em mim a ideia na época de escrever um livro, mas a timidez e os conteúdos muito íntimos, muito particulares, me faziam crer que não era ainda o momento. Mas com a ida à Amazônia, onde eu morei por 3 anos, depois eu vim morar em Goiânia, onde eu estou atualmente, e quando aqui cheguei, conheci a filosofia clínica, e nesses últimos 7 anos eu venho estudando, eu venho me aperfeiçoando nas propostas de Luce-Bacter com a filosofia clínica, e paralelo a isso venho, por curiosidade mesmo, por uma questão da minha estrutura de pensamento, lendo, estudando outras linhas de psicologia, de psicanálise. E aí no ano de 2006, com tudo isso potencializado em mim, e principalmente por atender pessoas em graus de profunda angústia, de profundas melancolias, vivências de solidão, a incapacidade de perdoar, a falta de habilidade de continuar sendo ela mesma, seja na escuta do sacerdócio, seja na escuta do consultório, eu entendi que chegou a hora de partilhar. Então, em 2006, saiu a primeira edição desse livro, e de lá para cá, para surpresa minha, o livro cresceu, já está na quarta edição, sempre chegam pedidos, sempre chegam testemunhos. E aí, com a pandemia, com a quarentena, eu quis contribuir um pouquinho com as pessoas que estão em isolamento social, com a leitura comentada desse livro, e eu estou chamando de percurso, né, do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. É um itinerário, então, onde vamos tratar todos esses temas. A dor humana, ela é entendida na nossa época de modo pejorativo, de modo negativo, e já subentendemos, por causa de um pré-conceito, de um pré-juízo da nossa parte, que a dor é algo ruim, que a dor é algo negativo. E o desafio aqui é exatamente trazer a dor como centro das nossas conversas e colocar a seguinte questão: o que é a dor? Qual é a natureza da dor? Qual é a origem do sofrimento humano? E é possível conversar com o sofrimento humano? Esse itinerário, então,
que começa a partir desse pequeno vídeo, ele quer propor essa conversação, né? Então, nós vamos juntos tentar iluminar esse período difícil que muita gente está atravessando e vai ficar aqui, né, como um presente gratuito, totalmente gratuito, a partir desse meu testemunho e numa conversação entre filosofia clínica, a espiritualidade e outras propostas de terapia. Na quarta edição, o prefácio, a introdução, aliás, do livro, ela se chama Força Interior. E aqui já tem uma epígrafe interessante que vale a pena a gente comentar sem pressa. Elba Ramalho, a grande cantora Elba Ramalho, ela dizia assim: por um momento eu me perdi e não me encontrava. Já quando a dor não mais cabia em minha alma, sem rancor nem ódio, foi com amor próprio que eu ganhei impulso. Vem do mais profundo. Essa é a força interior que me curou, quando ferida, que me empurra para cima da vida. Força interior. Então, nessa introdução, eu partilho que o serviço da escuta sempre foi o eixo central do meu ministério missionário. Como jovem missionário, eu comecei com 16, 17 anos na experiência missionária. Depois como seminarista, depois como diácono, como sacerdote e nos últimos 7 anos como filósofo clínico. A escuta, então, sempre foi algo que me acompanhou e sempre foi uma maneira de exercitar a alteridade, de exercitar a compaixão. Inúmeras histórias. Histórias de dores, histórias de alegrias, histórias de angústias, aflições, desesperos, histórias de remorsos, histórias de esperança, de alegrias, histórias de lutos. E com uma escuta de pessoas de qualquer condição social, econômica, religiosa, cultural. Então, nessa escuta que eu pude vivenciar em várias partes do Brasil onde eu morei, conheci pessoas que estavam muito presas ao casulo do medo, à ansiedade, presas ao passado, algumas dominadas pelo sentimento de culpa, por um trauma, outras acrisoladas na ansiedade angustiante de um futuro que não conseguiam prever. Então, eu conto aqui que no meu trabalho eu lido com essa diversidade de pessoas, católicos, evangélicos, espíritas, judeus, pessoas que não têm confissão nenhuma, mas acreditam em Deus, ateus, agnósticos, jovens, senhoras, senhores, casados, solteiros. Algumas pessoas vivem uma profunda decepção, outras viram desmoronar o castelo de areia dos seus sonhos, o fim de um casamento, o fim de um emprego que era o emprego dos sonhos, e de modo inesperado a falência da empresa, a traição de um amigo, de uma amiga, a descoberta de um filho usando drogas, ou o próprio vício, enfim. São inúmeras histórias. E nessa intenção de ajudar, eu sempre entendi que, para além dos livros, dos cursos de graduação, pós-graduação que eu busquei fazer ao longo da minha vida, eu sempre entendi que escutar as pessoas era a maior e melhor fonte de conhecimento. E eu confesso que muitas vezes eu não soube, e muitas vezes no presente também eu não sei o que dizer. E às vezes, quando você não sabe o que dizer, mas você tem a intenção de ajudar, a intenção de fazer o bem, você está ali ao lado da pessoa, você chora com ela, você ri com ela, você está ali. E quando eu escrevi essas linhas, são muitos rostos que vêm à memória, e mesmo aqui relendo,
essa trajetória, são muitos e muitos rostos. Só que também eu, que vivi a escuta, a alteridade, o desejo de ajudar, a compaixão, passei por um período de escuridão, de aridez, e eu precisei de ajuda. Precisei de médicos, de profissionais da psicologia. Precisei de ajuda e tive ajuda. Tenho uma imensa gratidão a todas essas pessoas que manifestaram cuidado comigo. Em minha experiência de estar doente, para quem tem o livro, estou na página 9, o mais doloroso era constatar que bem poucos compreendiam ou se dispunham a compreender o processo depressivo. E é importante fazer uma pausa aqui, um comentário, porque para quem sofre a depressão, o pânico, o medo ou qualquer outro drama existencial, existe a dor que essas realidades trazem, e muitas vezes eu vivi isso na pele e escuto pessoas que se queixam também disso. Muitas pessoas vivem o preconceito. Uma vez atendi uma senhora e as pessoas diziam: mas você tem dinheiro, você tem carro, você tem um bom emprego, você tem isso, aquilo, não tem sentido você estar em depressão. É muito pobre um comentário desse, né? E as pessoas têm uma necessidade de encontrar uma causa. Só que às vezes nem tudo é explicado pela linearidade racional de causa e efeito. Às vezes um efeito tem várias causas, ou uma única causa produz vários efeitos. Então, na singularidade de cada pessoa é de um jeito, mas é uma realidade de época que a gente pode comentar aqui. Nós somos uma época de muita intolerância, de muito preconceito, e que, caracterizados pela sociedade do espetáculo, tudo é contado, contabilizado pela imagem, pela aparência. Então, seja no Instagram, seja no Facebook, o que acontece é das aparências contarem. Nessa cultura das aparências, da imagem, nesse teatro dos vampiros, para trazer uma frase da música do grande gênio Renato Russo, muitas pessoas escondem as suas dores, escondem o seu sofrimento, porque é vergonhoso ter dor, é vergonhoso sofrer. E o meu próximo trabalho, ele quer exatamente desdobrar esse assunto das dores que sofremos nos bastidores da vida, já que a vida se tornou um espetáculo, um show. Tem muitas dores que ficaram abafadas e se encontram no avesso do bordado da vida. Então o próximo trabalho ele quer abordar isso. Então imaginem, voltando aqui à história, eu como líder tinha um papel existencial de pároco, de sacerdote, de professor, fundador de um movimento chamado Fraternidade dos Amigos de Jesus. Na época o nome nosso era Companheiros de Jesus. Tínhamos casa na Bahia, uma frente de missão lá, em Tocantins, em Minas Gerais. Estávamos começando um trabalho em Goiás. Então eram muitas responsabilidades e eu aparentava essa ideia do ser humano forte, inatingível, que passava segurança, e as pessoas me davam feedback de que eu passava segurança para elas. De repente eu estava ali, vulnerável, fragilizado, precisando de ajuda. O cuidador estava precisando de cuidado. Eu até recebi aqui e ali, poucas, mas recebi críticas de pessoas que estão nesses papéis existenciais de lideranças, seja na família, seja numa empresa, ou seja numa igreja, e que precisam manter esta aparência do homem forte, da mulher forte. Críticas de pessoas que não concordaram com esta partilha existencial que eu fiz com a intenção de ajudar as pessoas. Mas paciência, eu sei que aqui eu fui contra a correnteza, contra a cultura,
para conversar sobre a dor humana. Então, como eu ia dizendo, eu tive muitas incompreensões sobre aquele momento, mas o que fica é a gratidão. Gratidão às pessoas que, com carinho, cuidaram, me ajudaram a pensar, a encontrar saída, algumas desajeitadas, mas hoje, mais amadurecido, mais integrado, eu consigo entender que as pessoas, mesmo errando, tiveram a intenção de acertar. Lembro na primeira consulta que eu fiz ao médico, Dr. Ernesto de Palmas, neurologista, ele chegou a me dizer assim: com o tempo você vai compreender que ficará mais apto para ajudar as pessoas porque você vai ter mais condições de compreender o que elas passam. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Com o tempo eu fui verificando que realmente ele tinha razão. Terminando então essa introdução, pessoal, à medida que as luzes foram voltando, lá pelo ano de 2010, ao centro, ao recinto da minha subjetividade, eu pude processar o êxodo paulatino daquele estado depressivo. Foi brotando então o desejo de compartilhar aquela experiência. E eu fui muito incentivado pela minha terapeuta, na época, doutora Matilde, pela minha irmã Luciene, que é psicóloga, alguns amigos leigos, alguns amigos sacerdotes, a minha família, que estiveram presentes naqueles períodos difíceis e compartilharam em forma de livro. Só que com todos esses estímulos e apoios, eu não tive coragem. Isso era o ano de 2010. Só no ano de 2006, um marco de quase 7 anos, é que no encontro com a filosofia clínica eu vi potencializada essa possibilidade como caminho. E surgiu então um livro. Mas o que convenceu mesmo o meu coração de que tinha chegado a hora foi a compaixão. O desejo de contribuir com as pessoas que estavam perdidas nos labirintos da alma, atravessando desertos, noites escuras. Então, esse livro é um livro sobre a dor e é um livro que nasce do amor. Nasce da compaixão, do sofrimento de tanta gente, do número crescente principalmente de pessoas depressivas e que não estão sendo cuidadas, estão sozinhas. E eu percebi um número crescente de lideranças, médicos, psicólogos, padres, pastores, lideranças religiosas como um todo que vêm sofrendo de depressão, crise de ansiedade, síndrome de burnout. E o meu coração, então, que já era sensibilizado com essas questões, ficou convencido que tinha chegado a hora. Na primeira e na segunda edição, eu escrevi ali o meu testemunho. As metáforas que eu usei em cada capítulo foram todas as fontes que me ajudaram naquele período difícil. Porém, na terceira e na quarta edição, eu reescrevi, mantive o conteúdo do testemunho, mas somei com aquilo que eu aprendi da filosofia clínica. Eu me tornei alguém apaixonado pela proposta, pelo método, pela fundamentação e pela ética da filosofia clínica. E eu convido você a conhecer esta proposta terapêutica. Assim eu escrevi. Escrevo para os que sofrem, escrevo para os que cuidam de quem sofre e que não estão sendo cuidados. Escrevo sim na qualidade de terapeuta, na qualidade de cuidador, na qualidade de amigo principalmente, como alguém que passou por todos esses dramas. Então aqui segue o testemunho da minha singularidade, das minhas perspectivas, e esse itinerário a ser percorrido como flexão, ele tem esse eixo, do cavalo marinho, ou seja, do ser humano que um dia sofre, ao beija-flor, do ser humano que um dia sobrevoa, voa na agilidade de querer cuidar dos outros. Eu não acredito numa existência que não tenha a marca da dor, a marca do sofrimento, mas a vida também ela tem a marca da alegria, da esperança, das gargalhadas,
como uma valsa que ora se alterna em dores, ora se alterna em alegrias, né? Outra hora são dores e alegrias simultaneamente presentes no dia a dia de cada um. O que eu desejo, tanto no livro quanto nesses pequenos vídeos que vamos deixar aqui disponíveis, é que sejam gotinhas d'água a trazer um pouco de alívio para quem sofre, para quem entende que a vida e sente e experiencia que a vida se tornou um longo deserto. Desejo que tanto a leitura quanto esses vídeos sejam luzeiros para quem se encontra na escuridão, muitas vezes tenebrosa. Muitas pessoas até percebem que tem algo que não vai bem nas suas travessias, e nem sempre você que está acompanhando tem uma depressão no sentido diagnóstico da palavra, mas vive dramas, e esse percurso ele vai servir para você. Aqui, de modo amplo, de modo amigo, de modo fraterno, vamos conversar sobre o sofrimento humano. São muitas as pessoas que sofrem despercebidas e não estão sendo cuidadas. Eu desejo que a provocação humilde, né, desses vídeos, do livro, desperte o desejo de escutar a dor, escutar a mensagem que ela traz e conversar com ela, com a dor, com o sofrimento. Os sofrimentos da alma são um padrão da nossa condição humana, constituindo provavelmente a nossa imanência existencial. Todavia, também constato forças humanas com alegrias, esperanças, sorrisos. Como eu falei, é a valsa da vida. Estamos todos juntos nessa travessia. Eu acredito que uma das formas de viver esse itinerário é oferecer um pouco do que a gente tem para compartilhar. Em resumo, é isso. Eu espero ser, mesmo na distância e na semiose do livro ou na semiose do vídeo, um amigo da sua travessia. A dor humana, quando vivida no amor, superada por amor, ela pode se tornar dom. Um dia eu estive na depressão, tomando remédios, fazendo terapias. Hoje eu sou um Cadu que escuta as pessoas como sacerdote, como terapeuta, escrevo livros, faço conferências, tenho meu consultório. Eu creio e vivo na pele isso, que a dor potencializada no amor, ela pode sim ser dom, o seu ponto fraco pode sim se tornar o seu ponto mais forte. Seja bem-vindo então a esse itinerário onde a gente vai bater um bom papo sobre diversos temas. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus.